Olá! Hoje a gente vai analisar juntos um material bem interessante, sabe? Monte Sião, o segredo para permanecer firme na presença de Deus. Afinal, o que é esse Monte Sião, né? É só aquele lugar físico lá em Jerusalém ou tem algo a mais? A questão central que a gente quer investigar é como é possível, de verdade, permanecer firme na presença de Deus. Vamos tentar, assim, desvendar esse simbolismo de Sião e o que isso significa para a gente hoje. É um tema muito rico. Porque a ideia de Sião na Bíblia, ela vai muito além de um ponto geográfico, né? Começa representando, assim, a própria presença de Deus com seu povo, um lugar de encontro sagrado. Vamos ver como isso se desenvolve. Sim, o material que a gente leu traz um histórico interessante. Sião, primeiro associado ao trono de Deus. Depois também ao Monte Moriá, onde ficava o templo, né? Mas a imagem que, para mim, realmente marca é a de Apocalipse 14. Aqueles fiéis vitoriosos, de pé no Monte Sião celestial. Junto ao Cordeiro Jesus, nossa, é uma imagem poderosa. Muito forte. E o ponto-chave que o texto ressalta é que estar em Sião hoje não é sobre uma localização física, entende? É mais uma experiência de vida. Viver na presença de Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, sustentado pela graça, é um convite para uma fé que de fato transforma. Isso me faz pensar. Naqueles Salmos 15 e 24, quando o salmista Davi pergunta, né? Quem subirá ao monte do Senhor? E ele descreve um padrão. Integridade, pureza de coração. Nossa, sinceramente, parece algo muito, muito difícil de alcançar sozinho. É uma ótima conexão, essa tensão existe mesmo. Mas aí a gente olha para Apocalipse 14 e quem está lá? São os remidos, não é? Aqueles que foram resgatados por Deus. E eles têm o nome do Pai escrito na testa. O que isso sinaliza? Bom, pertencimento, identidade divina e uma transformação interior profunda, sabe? Mente e coração renovados pelo Espírito Santo, vivendo na dependência dele. Entendi. Então quer dizer, ter o nome na testa não é tipo um certificado de perfeição humana que a gente conseguiu por esforço próprio. Não, de forma alguma. O próprio texto lembra daquela passagem em 1 João 1,8, que diz que se a gente afirmar que não tem pecado, a gente se engana, né? A fonte deixa claro que a perfeição humana não é o caminho para estar lá. A chave é outra coisa. E aí que entra a figura do Cordeiro, de Jesus, e a graça dele, imagino. O material que a gente viu enfatiza muito isso. Não é por nosso mérito, é o sacrifício dele que nos torna aceitos e possibilita essa transformação. Como diz lá em Hebreus 10, né, que a gente tem ousadia para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. É ele quem abre a porta. Perfeito, é isso. E conectando tudo, a graça é fundamental. Não é a nossa justiça, entende? Mas a justiça de Cristo que a gente recebe pela fé. É isso que nos qualifica. E aquela ideia de seguir o Cordeiro por onde quer que ele vá, que está em Apocalipse. Isso fala dessa vida de obediência, de confiança, de entrega total, mesmo quando o caminho parece incerto. Confiar nele como nosso guia, o bom pastor. Isso leva direto para a questão da preparação para o grande dia, como o material chama o retorno de Jesus, né? A pergunta que fica ecoando é: quem poderá permanecer de pé? E a resposta que o texto atribui a Jesus é, olha, bem consoladora, né? Diz que aqueles com mãos limpas e coração puro poderão. Mas logo em seguida vem o ponto crucial. Minha graça é suficiente. A segurança, então, não está nas nossas obras, mas na graça dele. Exatamente. A preparação, nesse sentido, envolve buscar essa purificação que vem dele, sim, mas principalmente confiar totalmente nessa graça. Isso nos coloca diante da realidade da luta da fé. É uma batalha espiritual real, a gente sabe, mas a fonte destaca que não lutamos sozinhos. O auxílio divino, especialmente do Espírito Santo, é crucial. Toda melhora genuína, toda força vem do alto. Quer dizer, então, que não é sobre a gente atingir um padrão impossível por conta própria, mas sobre ter a disposição de seguir e a confiança de que Ele cobre nossas falhas com o mérito dele. Precisamente isso. Jesus aceita a nossa disposição, nosso coração voltado para Ele, e Ele completa o que falta. A salvação, a firmeza para permanecer,
tudo vem de confiar na suficiência dele, não na nossa. Então, resumindo um pouco nossa conversa. Monte Sião, no fim das contas, é mais que um lugar. É essa esfera da presença vitoriosa de Deus. E o acesso a ela, essa capacidade de permanecer firme, não depende da nossa perfeição, mas da nossa entrega, da nossa confiança na graça que vem de Jesus. É Ele quem nos capacita. Exato. E para a gente terminar, fica uma reflexão interessante que o material meio que provoca, né? Se a firmeza depende totalmente da graça e de seguir Jesus, e não de um padrão inalcançável de perfeição humana, como isso muda a nossa experiência diária? Como seria viver a jornada espiritual com foco na dependência constante, a cada momento, em vez de ficar nessa busca incessante pela perfeição? Fica aí algo para a gente pensar.